Direto para a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Vamos falar agora sobre onde investir em 2022 diante das atuais perspectivas para a economia e os juros. Eu converso com o Fábio Colombo, que é administrador de investimentos. Fábio, boa noite. Boa noite, Denise. Pois é, Fábio, 2021 foi um ano difícil para o investidor, não é? A Bolsa com muitos tropeços, muitos fatores comprometendo, inclusive, uma reação que era esperada durante boa parte do ano. Nós tivemos dólar pressionado, nós tivemos a rentabilidade da renda fixa aumentando, mas não conseguindo correr no mesmo ritmo da inflação, né? Como é que você faz a avaliação geral deste ano? E no finalzinho agora do ano, mudança de novo da rentabilidade da poupança, não é? Sem dúvida, a renda fixa... É o segundo ano seguido que a renda fixa tem um rendimento real negativo. A ideia é que feche mais ou menos na faixa de 5% ao ano negativo. Em 2020 foi 2%, quer dizer, esses 2 últimos anos foi muito ruim para os investidores de renda fixa, né? Então, a expectativa é que em 2022 isso melhore um pouco, mas vai depender muito se a inflação vai se reduzir ou não, porque é um ano eleitoral e a gente sabe que em ano eleitoral normalmente o governo gasta mais dinheiro para ter benefícios, né, na eleição. Então vai depender muito de se essa inflação vai se reduzir ou não. O mercado está esperando que essa taxa se estabilize da Selic na faixa de 11,25 por aí. E então vai depender da inflação vir abaixo de 1%. Ela tem que vir abaixo de 1%, por enquanto ela está rodando a 1% ao mês, o IPCA. Então vamos ver como isso vai se comportar ao longo do ano, né? Mas eu não estou com muito otimismo, porque para o governo é bom no sentido dele, no fim, a dívida dele está decrescendo com esse juro real negativo. Agora, Fábio, você logo no começo de 2021 já recomendava, entre outras aplicações, as que são atreladas à inflação. Você ainda acha que é uma boa aposta? Um papel é o mais interessante, é o que tem dado menos perda ao investidor, porque ele paga na faixa de 4,5% a 5% ao ano, mais IPCA, que é o índice de inflação, antes de impostos, né? Agora, o grande problema desses papéis é a marcação a mercado, se a pessoa precisar de liquidez ao longo do tempo, né? Porque esses papéis são relativamente longos, então o investidor tem que colocar uma parcela da renda fixa dele que ele não vai mexer e, se possível, levar para vencimento. Então essa é a ideia, porque aí ele não vai perder, ele vai ganhar inflação, mais um juro acima dessa inflação. O que não vem acontecendo com as outras aplicações pós-fixadas e pré-fixadas. Agora, Fábio, como é que foi a questão das aplicações pós-fixadas? Nós temos a expectativa de que a Selic ainda suba mais. Só que em determinado momento, se houver controle da inflação, pode ser que a taxa volte a cair, mesmo considerando que vai ser um ano de eleições. Como é que se lida com isso? Taxa pós-fixada é a melhor? Não, veja, é um menos arriscado, mas como eu comentei, esse ano foi muito ruim, o ano passado também foi ruim. Então, enquanto a inflação não vier abaixo, veja, 9,25, que é a taxa que nós estamos falando agora, que o ano que vem vai para 11,25, ainda é abaixo de 1% ao mês, né? Teria que ser acima de 12% para ser 1% ao mês. A inflação vem rodando na faixa de 1%. Então, a partir do momento que eles empatarem, aí começa a melhorar para o investidor e espera-se que a inflação comece a cair dali para frente. Mas quando isso vai acontecer, como falamos, é um ano eleitoral, o governo vai tender a gastar mais, então ele não vai ter muito interesse que essa inflação baixe muito, porque aí vai causar uma recessão e o que ele não quer, né, em vista das eleições. Agora, Fábio, como é que lida com os investimentos aquele investidor que pode precisar do dinheiro num prazo mais curto? Nós sabemos que, tirando a caderneta de poupança, nas demais aplicações tem tributação. Se for no caso de um fundo, ainda tem taxa de administração, não é? O que o investidor de curto prazo pode fazer? Veja, ele tem que fazer um colchão de liquidez conforme as necessidades dele, das despesas mensais, se ele corre o risco de perder o emprego e ter que sacar desse dinheiro. Então, ele tem que fazer um escalonamento dessas aplicações e, como a gente sabe, o imposto de renda ele vai de 22,5% a 15% acima de 2 anos. Então, ele tem que fazer esse escalonamento, porque quanto mais tempo ele deixar, menos imposto ele vai pagar. Então, ele tem que fazer esses cálculos
e o resto ele ia aplicar mais a longo prazo em papéis de IPCA, como eu comentei. Então, mas várias instituições financeiras oferecem opções de curto prazo que tem liquidez, que pode ser resgatado o dinheiro todo dia. Para o investidor, para quem está nos acompanhando entender, que tipo de aplicação é essa? Vale a pena? Então, ele tem que ver exatamente que lastro tem essa aplicação, que papéis estão por trás dessa aplicação. Porque não é só o rendimento, você tem que ver se amanhã tem um problema, quem está pagando esse rendimento. Então, a gente não pode achar que o rendimento vai ser muito acima e não ter risco. Então, é importante o investidor investigar o que está por trás, qual é o risco que ele está correndo e não querer milagres, porque milagres não existem. Bom, nós falamos muito de renda fixa, mas é aquele investidor que quer aumentar o potencial de ganho, talvez arriscando um pouquinho mais. Você vê alguma possibilidade de a Bolsa de Valores ter uma recuperação ao longo de 2021 com esse cenário que nós temos pela frente? Veja, 2022, desculpa. A Bolsa ela tem boas perspectivas em função dos preços estarem muito baixos, entendeu? Então, quem tiver um horizonte de investimento de 3, 5 anos, é um dinheiro que ele não vai precisar mexer, é uma boa alternativa. Agora, se a pessoa precisar resgatar ao longo de 2022, aí eu não recomendo, porque vai ser um ano bastante difícil. Nós temos, por um lado, a eleição aqui, que se porventura ganhar o candidato Lula, que o mercado ainda não sabe exatamente quais são os planos que ele vai ter para frente, então isso vai deixar o mercado nervoso, vai depender muito de como vão ser esclarecidos os planos do governo Lula. O Bolsonaro deve ser mais ou menos o que nós temos hoje, então vai ficar um mercado bastante nervoso até se decidir quem vai ganhar a eleição, e do lado externo nós temos o receio de que os governos principais vão ter que aumentar as taxas de juros em função da recuperação da economia e a inflação, e isso vai ter um impacto mundial. Então, esses dois problemas nós vamos ter pela frente. Então, se for para pensar só em 2022, não recomendo Bolsa, mas para prazos mais longos, os preços estão bastante convidativos. Vale observar que o atual governo também produziu várias ondas negativas de mercado. O próprio presidente Bolsonaro, quando fala de Petrobras, já tem problemas até com a CVM, a discussão toda em torno de PEC dos precatórios. Então, o ambiente interno ele influencia muito a Bolsa de Valores, né? Sem dúvida. Eu acho que o mercado em si, se tiver uma terceira via que não seja nem extrema-direita nem extrema-esquerda, vai ver com muito mais bons olhos as perspectivas da economia. Essa é a sensação que eu tenho. Agora, o problema é a viabilidade dessa terceira via que até o momento não está se concretizando. E exatamente por causa dessas instabilidades, nós tivemos ganhos importantes durante boa parte de 2021 em quem apostou no câmbio, né, e ativos relacionados ao câmbio. Você acha que essa também é uma proteção para 2022? Veja, o câmbio ele sempre se valoriza em momentos de incerteza, de medo, entendeu? Então, como as coisas começaram a piorar, que teve todo aquele problema do Bolsonaro com relação a 7 de setembro e outros problemas internos da pandemia, isso tudo deixou o mercado bastante apreensivo com medo do problema fiscal brasileiro, né? Então, por isso o câmbio subiu, os investidores estrangeiros também tiraram seu dinheiro daqui. Então, se acalmar, a tendência é que o câmbio abaixe, mas como a tendência é o Bolsonaro sempre criar alguma controvérsia, entendeu? Então, infelizmente, o câmbio deve continuar pressionado, mas quem entrar agora vai entrar num momento de muita alta, então também pode ter perdas. Então, eu não recomendo como investimento o câmbio, a não ser que a pessoa consiga, investidores que tenham mais poder aquisitivo, consigam aplicar no exterior, aí sim, ele vai ter uma aplicação que rende juros mais câmbio, ou aplicar na bolsa no exterior, aí vale a pena ter uma parcela para contrabalançar o que possa ocorrer internamente. Porque sempre se recomenda, inclusive, que haja uma cesta de investimentos para diversificar e diminuir o risco geral das aplicações, aumentar o potencial de ganho. Mas e para aquele que tem pouco para investir, que é uma proteção? Voltando ao início da nossa conversa, qual a sua recomendação, Fábio? Olha, eu acho que não temos muito para onde correr, infelizmente. O negócio é ficar para quem é muito conservador, é ficar no pós-fixado e a parcela que ele não for mexer em IPCA mais juros.
e aquele que tiver um pouquinho mais de apetite, colocar um pouco em bolsa, vai de 10% a 20%. Esse é o cenário. Como eu te falei, 2021 e 2022 foram negativos para a renda fixa, entendeu? Então, quer dizer, é o pior cenário possível para o investidor conservador. Então, esperamos que melhore um pouco, mas as perspectivas ainda não são boas. Agora, quando você fala em pós-fixados e IPCA, você está falando em títulos do Tesouro. Títulos privados são uma alternativa? Também são, todos atrelados ou ao Selic, ao CDI, mas, como eu falei, sempre olhando o lastro que está por trás, tá certo? Se é uma instituição de grande porte, com baixo risco, porque perder aplicações em renda fixa é muito ruim, entendeu? Então, não acredite em taxas muito altas, porque isso envolve um risco que está por trás, que em algum momento pode se materializar. Então, não adianta se iludir com ganhos muito grandes, porque aí significa que é um risco de crédito alto. Certo. Ouvimos o Fábio Colombo, que é administrador de investimentos. Fábio, muito obrigada. Uma boa noite. Boa noite, Denise.